Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Chegando na tua casa, na minha casa, discipulado. Irmãos, discipulado hoje entra no seu 13º dia. Hoje nós vamos fazer um resumo. Vamos ler uma palavra aqui, mas vamos fazer um resumo. Desde que nós começamos o discipulado, dentro desses 13 dias, inteirando hoje, nós fazemos algo de interessante. Sempre entramos desde o primeiro, do princípio. Tudo é no princípio, irmãos. Tudo que vamos fazer é desde o princípio. Não tem como você levantar erguer uma casa se você começar pelo teto. Você vai começar pelo chão, alicerce. O que eu quero falar hoje? Nosso alicerce está na palavra do Senhor. Nosso alicerce está em ouvir a voz de Deus. Mesmo que pareça que a nossa voz tem que estar à frente. Não. A nossa voz não precisa estar à frente. O que precisa estar à frente é a voz do Senhor. Paulo, ele começa, depois da sua conversão, ele começa a ser perseguido. Antes ele era o perseguidor. Depois ele começa a ser perseguido. E Paulo não desiste. Paulo vai chegar mais à frente aqui nas Escrituras, que Paulo, ele tem um espinho na carne. E aquilo começa a incomodar ele, porque ele é um servo do Senhor. Um servo do Senhor não pode ter raiz plantada com alguma coisa para trás. E ele se preocupa com isso. E ele chega ele pega diante do Senhor e faz uma campanha. E dentro dessa campanha, ele precisa de uma resposta de Deus. E Deus dá uma resposta para ele. E diz a ele assim: só a minha graça te basta. O momento que muitas das vezes nós não entendemos. Deus deixa a prova vir para que nós entendamos que a graça dele nos basta, mas que ele quer que nós não paremos. Aqui no versículo 13 vai dizer assim, no versículo 40, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 13, capítulo 13, versículo 47. Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. O apóstolo Paulo tinha uma responsabilidade. E o apóstolo Paulo, quando Deus chamou, Deus dava a resposta, Deus chamou ele e disse essa palavra. E dentro dessa leitura nós vemos o que? Que o apóstolo Paulo nos revela. Porque o Senhor assim nolo mandou. O Senhor mandou. O que o Senhor deu? Deu uma autoridade. Vai. E o apóstolo Paulo pegou e fez. Jesus falou com ele: por que me persegues? Mas tem uma obra que eu tenho para ti. E ele começou o que? Fazer a obra aos gentios. Ao que diz a palavra: E eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até aos confins da terra. Quer dizer que não tem limite, tem até aonde a palavra do Senhor puder chegar. Ela vai chegar a todo mundo, irmãos. Enquanto isso, nós vamos vendo sofrimento, dor, trevas, sofrimento, até que se cumpra o evangelho ser pregado ao mundo todo. O evangelho não foi pregado ao mundo todo. Tem lugar ainda que não ouviu a palavra de Deus. Tem lugar ainda que não recebeu a palavra do Senhor. Tem lugar ainda que não tem poder de Deus. Não tem autoridade de Deus ainda. Tem muito lugar que ainda a palavra do Senhor não chegou. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.